Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene e nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Me Disse Pode. E hoje com um tema bastante importante para os dias de hoje. E aí, Du, me diz o tema. O tema hoje é a CDC. Antes do casamento, depois do casamento. Meu Deus, antes e depois do casamento. Então a gente vai focar nesses, tipo, acabou o casamento e a vida. E agora é isso? E agora? Porque existe uma vida antes do casamento, né? Antes dele. Como que a gente é antes do casamento e a gente passa por muitas É porque a experiências. gente não volta a ser solteiro, a gente é divorciado, né? Exatamente. Não, e a gente carrega. Tem muita gente que, no seu caso, né? Se você se divorciou e você tinha filhos, Ainda tem essa, né? porque Ainda você tem se essa. divorcia, você tem filho, não tem filho. Antes do casamento você não tinha filho, era uma vida de solteiro. Aí depois que você casa, você tem filho, ou se não tem filho, você nunca mais você volta a ser solteiro. Você é uma pessoa marcada pelo casamento. Existe o antes e o depois do casamento, realmente, na vida do ser humano. Na vida do ser humano. Graças a Deus, no meu caso, eu não tive filho. Eu falo graças a Deus, gente, que eu não tenho vontade nenhuma de ser mãe, tá? É uma pena para mim que gostaria de ser vó. Não, mas eu não nasci com essa Aptidão. aptidão para ser mãe. Mas no meu caso, eu me divorciei e voltei para casa da minha mãe, né? E minha mãe também tem uma experiência, né, mãe? Tenho uma experiência também de término de casamento, de relacionamentos, e de ter voltado para casa também, da minha falecida mãe. Exato. Então a gente tem experiências nesse assunto mas assim, aconteceu no nosso caso de maneiras muito diferentes, né? Porque Totalmente. eu voltei para sua casa, eu voltei sozinha, né? Eu não voltei com mais ninguém. Então, a minha experiência foi provavelmente diferente da sua, porque você já voltou com uma carga, você já tinha 2 filhas e banana banana, né? Não, da primeira vez eu voltei com uma filha, né, depois eu voltei com 2, Ah, verdade, né, porque eu tive 3 términos de casamento. é verdade, é verdade. E Mas acabou. eu vou te falar, eu gostaria muito que você tivesse voltado com Big Care. Não. Como é que será que ele Inclusive, vai traduzir vai escrever Big. deixa eu explicar isso pra vocês, porque a gente tem mania de não falar cachorro, a gente mete qualquer palavra esquisita pra falar de cachorro, Não, então não é só de cachorro, de tudo que é fofinho, fofinho, criança fofinha, um passarinho, uma borboleta. é isso, eu de verdade não sei como explicar pra vocês. É sobre isso, entendeu? É uma piada interna que a nossa família já tá muito acostumada. E provavelmente vocês vão ouvir a gente falando sobre isso, porque eu gostaria muito de ser avó. E aí eu ainda tenho esperanças pelo outro lado das minhas filhas, a Paulinha talvez vá me dar uma netos ainda um dia, eu acredito nisso. E aí eu vou ter um bequequeiro pra perder. Mas enfim, mas nesse caso, quando eu me divorciei, eu tinha um cachorro, que acabou ficando com a minha ex, né. É. Ela não ficou o cachorro não ficou comigo. Na verdade, foi até uma escolha, porque eu não queria ter nada que me prendesse Ah, a ela. mi a ex, né, a minha Uhum. ex. Então eu, por opção mesmo, eu Você abriu não mão, né? eu abri mão do cachorro, exato. Ela na verdade, quando a gente se divorciou, não foi um divórcio muito tranquilo, assim. E como eu percebi que ela ia usar o cachorro para tentar se aproximar de alguma maneira de mim, enfim, tentar se aproximar da minha pessoa e tal, e eu não estava num momento muito bom, eu achei melhor, me afastar. E eu sofri muito, assim, não foi uma eu não abri mão de uma maneira muito tranquila, sabe. Tanto que eu tive muitas crises de ansiedade e tudo mais. Mas enfim, no final das contas eu acabei voltando pra casa da minha mãe sozinha, né, só eu. E é muito mais fácil, eu acho que reconstruir a vida sendo só você, sabe, não tendo uma outra sei lá, eu não sou mãe, então eu não consigo mensurar tamanha responsabilidade que é agora você ter, que enfim, recomeçar sua vida sem uma outra pessoa e ainda ter que cuidar de filhos, né. Cara, é muito louco você estar falando sobre isso, eu tô pensando aqui na minha vida, né? Eu tenho 44 anos, eu sou mãe há 30. Então eu já nem lembro mais como é que era antes de você e da sua irmã na minha vida. Não tem assim. Eu nunca fui sozinha no mundo, né? Porque antes dos 14 anos eu tinha minha família nuclear ali, papai, mamãe e meu irmão. Depois vieram vocês. E depois de vocês, eu sempre tive outras pessoas e vocês comigo. Eu nunca abri mão de vocês.
Então é muito louco, assim, que por mais que eu tenha tido antes e depois do casamento, diferente de algumas mulheres que eu vejo, de algumas mães, né, que, tipo, deixam os filhos com os pais porque são muito jovens. "Ah, meu casamento não deu certo, então eu deixei minha filha para minha mãe criar, deixei minha filha para meu filho para minha avó criar e eu reconstruí minha vida", e essa criança acaba ficando para trás, assim, né. Eu não tive isso, não, me orgulho muito, inclusive, disso, porque eu sou totalmente fissurada em você, na sua irmã, até hoje, né, sou uma mãe corujona, choro por qualquer coisa, me orgulho demais de vocês 2 e eu sei que eu posso dizer que, sei lá, 90% do que vocês são hoje, da construção de mulher, de valor que vocês são hoje, é graças a essa minha, ai, já tô O chorando aqui, zoinho, todo chololinho, o zoinho. é graças a essa minha dedicação, né. Então assim, gente, independe, de você estar num casamento, do seu casamento ser antes ou depois, enfim, se você teve um filho, dedique-se a essa criança, sabe. Eu acho que é muito válido, porque a criança realmente não tem culpa de Uhum. nada, né. É, não tem culpa. É legal quando você sai de um relacionamento e você não ter filhos, porque você pode realmente focar em você, você pode realmente voltar a estudar, sei lá, fazer uma viagem, né, se dedicar a um Tinder da vida. Mas quando você tem filho, por mais que você faça um pouquinho de cada uma dessas coisas, você precisa ter um foco, né, como foi comigo, assim. E querendo ou não, você fala assim: "Ah, não, mas meu filho tá melhor com a minha mãe, meu filho tá melhor com meu pai, meu filho tá melhor com a minha avó", essa criança vai sentir sua falta. Ela vai. Não, que ela vai, mas eu é muito complicado falar isso, porque eu não tô do outro lado, né, eu só sou filha, eu não sou mãe. Mas eu acho que existe um peso tão grande em cima da mulher divorciada É, quando é mãe, é, então eu não consigo romantizar isso, sabe, é. falar pra você: "Cara, se dedique 100%". Eu Ah, acho que o não. que eu posso fazer, o que eu posso falar, é pra mulher tentar ser feliz, sabe. Eu acho que é complicado, eu entendo que é complicado você se divorciar, mas eu não consigo romantizar isso. Eu acho que a mulher ela tem que, enfim, sabe, fazer claro que é complicado, porque você tem uma responsabilidade agora, você tem um filho, né, mas, eu acho muito foda, eu acho que você tem que ir atrás dos direitos para que o homem que você isso Exerce o seu falando papel, né. isso falando de um relacionamento entre um homem e uma mulher e tal, quando tem filho e tudo mais, que a gente sabe que existe uma grande propensão aí do homem simplesmente vazar e deixar a Abandonou o responsabilidade barco. exato, deixar a responsabilidade pra mulher. E não tem problema você passar pelo luto do divórcio, porque tem uma coisa também que eu acho que é muito importante. Muita gente engata relacionamento um atrás do outro. Eu acho que é um momento de você ficar também um pouco sozinha, de você, sabe, se conhecer, ir atrás enfim, de descobrir novos hobbies. Eu acho que é muito importante esse momento de você ter com você, sabe? Não, eu acho muito válido tudo isso que você falou, mas quando a gente tem filho, é complicado porque, assim, dá pra gente curtir, dá pra gente passear, dá pra gente namorar, dá pra gente viajar, dá pra gente estudar com foco. Eu sou adepta à mãe que não abre a mão do filho. Eu sou porque, assim, o pai pode ser um lixo, pode ter sumido, pode ser até presente. A mãe, cara, a gente tem uma brincadeira em casa que fala: "Mãe é a melhor coisa do mundo", e vocês 2 têm 2, né. É. E vocês têm 2 mães, né, porque eu sou casado com uma mulher e ela, graças a Deus, é super presente na vida das meninas. E, enfim, eu acho que mãe não dá pra trocar, eu acho que mãe é um Eu bagulho muito discordo. louco, assim, sabe. Eh e eu acho que quando você coloca uma criança no mundo, eu acho que aquele momento que você tá gerando ali aquela criança, cara, te dá uma conexão com aquele ser. E quando ele é colocado no seu colo, que você fala: "Caraca, velho, que responsabilidade da pega". E, tipo, não é uma responsabilidade dali enquanto ele é bebezinho, porque ele mama e tem que trocar fralda, não, é pra sempre. Por mais que as minhas filhas estejam adultas na vida delas e tal, e por mais que eu esteja hoje casada e num
relacionamento estável, quando eu estava solteira ou quando eu estava divorciada, nesse período em que eu não estava com alguém do antes e depois do casamento, que é esse nosso tema, eu ainda assim tinha essa responsabilidade. Eu não posso deixar de levar para a escola, eu não posso deixar de olhar os cadernos, eu não posso deixar de corrigir um erro, eu não posso deixar de falar, de dar carinho, de dar atenção, de comprar as coisas. Dá para entender o que eu tô falando? Sim, É nesse sentido que eu tô querendo dizer. eu entendo, mas eu discordo, porque eu acho que foi essa mentalidade que fez as pessoas, manterem o discurso de que a responsabilidade de criação é da mulher e não do homem. E aí acaba que o homem, ele não precisa fazer, porque tem a mãe pra fazer, sabe, porque tem a mulher pra fazer. Então, mas não é nesse sentido que eu tô falando não, tô falando de você pegar a sua responsabilidade. Se ele vai fazer, o problema é dele, Então, entende? aí é que tá, entendeu? Porque você falou: "Não, eu vou aga", eu acho que o ju é justo você agarrar essa, A minha a sua responsabilidade. responsabilidade. A questão é você isentar que o outro: "Ah, porque ele não tá fazendo, o problema é dele, eu vou fazer o meu". E Não, não é, não. não A é. mulher tem que ir atrás dos seus direitos sim, ela tem que colocar o cara no pau sim, ela tem que fazer ele pagar sim, entende? Ela tem que fazer com que ele tenha relacionamento com o filho sim. Eu, por exemplo, a cada 15 dias levava as minhas filhas para ficar com os pais e falava para eles: "Ó, tá aqui, é o seu final de se". Eu levava as meninas a ter esse relacionamento com eles, porque o meu pensamento era: quem cria o elo entre elas sou eu. Se eu vier a faltar, elas têm que ter o mínimo de consciência de quem é a família paterna, o mínimo de relacionamento com esse ser progenitor. Então, assim, era esse o meu pensamento, né? Tipo, se eu vier a faltar, como é que vai ser o futuro delas sem essa relação com os pais? Mas eles não faziam, independe se eles fizessem ou não, eu não ia deixar de fazer o meu papel, entendeu? É nesse sentido, nesse lugar que eu queria trazer a nossa consciência aqui, o nosso bate-papo. Porque se você tem um filho, o seu casamento acabou, tipo, o que acabou foi o casamento, você nunca vai ser ex-mãe. Essa palavra não existe, entendeu? Não existe um ex-mãe, ex-pai, ex-filho. Existe ex-casamento, ex-marido, ex-esposa. Isso aí sim, mas não tem como você simplesmente, ah, meu, acabou meu casamento, eu também não quero ser mãe. Entendeu? É nesse, é nesse lugar. Se ele vai fazer o papel dele, beleza. Se fizer, graças a Deus, é o mínimo, né? Que a gente exige de um ser humano adulto funcional. Mas se não fizer, é você não abandonar o barco, entende? Então já ficou claro, assim, pra gente que existe uma diferença muito grande de quando termina um casamento, se você tem filhos e se você não tem filhos. Tipo, eu quando o meu primeiro casamento acabou, eu não tinha saído da casa dos meus pais. Então, eu tive a Eduarda nesse lugar da casa dos meus pais, dos avós dela. E o meu relacionamento foi ali dentro, o começo, meio, fim foi dentro da casa dos meus pais. Então eu não senti muito disso, de ter saído da casa dos meus pais e ter que voltar para lá. Então foi o meu relacionamento com o pai da Eduarda, assim, foi tipo um namoro. É muito esquisito falar sobre isso, mas parece que eu não fui casada com ele. Eu acho que eu acredito que justamente por isso, porque eu não saí da casa dos meus pais. Já no casamento com o pai da Paula, eu saí da casa dos meus pais, tive todo um negócio de casa, de ter a minha casa, de pagar aluguel, de ter fogão, geladeira, né, e aí eu tive a Paula também, que já era o segundo filho. E aí, quando terminou, eu fiquei meio que tipo: "Caraca, e agora, né?". Continuo pagando aluguel, porque eu tinha condições de continuar pagando aluguel, mas eu me senti muito sozinha, porque eu falei: "Cara, agora são 2 filhos", e eu já tinha a experiência do primeiro relacionamento que o pai não era presente. E aí eu pensei: "Cara, se esse daqui também não for presente", o que realmente em presença não foi, e agora? E a sua avó, né, minha mãe na época morava sozinha numa casa imensa, e ela falou: "Paloma, vem morar comigo", porque a gente não tinha um relacionamento bom, eu e minha mãe não tínhamos um relacionamento bom, inclusive saí da casa dela por conta de uma situação muito difícil, ela meio que me pôs pra fora de casa, com a Paula bebezinha ainda, e aí eu voltei para casa da minha mãe, aí a gente se acertou, ajudei ela a fazer algumas reformas na casa, o dinheiro que eu gastaria talvez pagando aluguel, foi esse valor que eu investi lá ali na casa que era da minha mãe, né, era uma casa própria, e aí as meninas esse relacionamento com a minha mãe, aí eu comecei a trabalhar, né, de forma CLT, foi a primeira vez que eu trabalhei de forma CLT, então esse voltar para casa da minha mãe nesse período foi bem louco, assim.
Isso é Mas importante porque você teve é importante acho que falar, é muito mais fácil para quem tem rede de apoio um ah, é. divórcio do que quem não tem. E É. rede de apoio não é só família, mas você pode ter amigos que possam te Sim, ajudar nisso sim, também, né. com certeza. Se eu tivesse um amigo que tivesse aberto as portas para mim, como a minha mãe fez, eu teria ido, porque a gente se sente muito sozinha, né. Quando termina um relacionamento, a pessoa ela se sente muito sozinha. A maioria das pessoas se sentem muito sozinha, porque é o luto mesmo, né, do que você estava falando agora há pouco, de você passar por esse é um término, é uma morte, é um período de tristeza, de você recapitular a sua vida, de você reestruturar os seus pensamentos, você reestruturar a sua vida mesmo, de maneira geral, né. E quando você tem filhos, tem esse peso a mais, porque além de tudo isso, de você se ver de novo sozinho, de recomeçar, você recomeça com filhos, né. E aí foi para mim foi assim um colo mesmo, a minha mãe me colocar de volta para dentro da casa dela foi realmente uma e eu não esperava, né, porque a gente não tinha um bom relacionamento, a gente sempre se engalfinhou muito, foi muito difícil, e foi mas para mim foi o que me ajudou naquele momento de dificuldade. E no seu terceiro, divórcio, você foi pra casa de uma tia, né. Tipo, é aí que entra a parte de você ter rede de apoio no geral, assim. Não foi no primeiro você teve a mãe, depois a sua mãe faleceu, então você já não tinha mais como a gente não tinha mais ajuda Contar com a minha mãe, né. então a gente conseguiu contar com uma tia, né. Isso, aí a minha tia nos acolheu, eu fiquei na casa da minha tia, uns 6 meses, a gente morou na casa da tia, e aí aluguei uma casinha pequena, e a gente comprou o nosso primeiro apartamento, que aí foi quando Você assumiu o relacionamento com a Aline. isso, foi quando eu assumi o relacionamento com a Aline, nessa casinha, e a gente ficou nessa casinha acho que pouco menos de um ano, e a gente foi para o nosso apartamento, que tinha 3 quartos, aí já tinha toda uma estrutura, você e sua irmã cada uma num quarto, um apartamento bacana, enfim. Sim. Mas eu acho que é isso, o peso de uma pessoa que tem uma certa carga, né, tem família e tal, eu acho que é muito maior do que eu, por exemplo, que estava sozinha, que estava por mim, então acho que foi muito mais fácil, porque eu tinha que pensar só em mim, só É, em como que eu poderia me reerguer, me levantar, melhorar a minha situação, enfim, mental aí. Só que uma coisa que eu acho que é muito importante foi que no divórcio, eu desenvolvi algumas questões mentais que a terapia, né, entrou aí para poder me ajudar, porque eu nunca tinha tido até então eu já tinha sido diagnosticada com depressão, mas até então, eu não tinha sido diagnosticada com crises de pânico, coisa que aconteceu quando eu me divorciei, sabe. E e eu não tinha isso, né, na verdade eu não tinha eu não ti não, antes de me casar, eu não tinha depressão, eu não tinha ansiedade, eu não tinha nada. Infelizmente eu acabei vivendo um relacionamento um pouco tóxico, então que, né, afetou, ajudou aí, é claro, a desenvolver essas questões mentais. Mas quando eu me divorciei, eu ainda, além da depressão, além da ansiedade, eu também desenvolvi crises de pânico. E eu fico imaginando que pra quem ainda tem filho, né, pra enfim, quem tem pet também, assim, é. quem precisa cuidar de outra pessoa, de outro alguém, eu acho que é complicado, porque você tem que pensar no seu, em manter a sua mente tranquila pra cuidar do outro, porque se você não tá bem com você, como é que você cuida do outro? Se você não cuida de você, como é que você cuida do outro, né? A minha psicóloga na época disse que eu desenvolvi algo que era tipo, resolvi o problema, eu viro a página e esqueço. E isso foi virando uma constante na minha vida, né. Isso desde muito nova, então eu engravidei com 13 anos, eu tive você muito jovem, logo em seguida veio a Paula, e eu não tinha uma estrutura familiar que me desse apoio, né. Minha mãe, quando eu engravidei da Eduarda, minha mãe e meu pai resolveu se separar, então, meu irmão faleceu quando a Eduarda tinha meu irmão era mais velho do que eu, e ele era a minha estrutura de base, né. Ele faleceu quando a Eduarda estava para completar 3 aninhos. Então, assim, foram muitas perdas e muita bagunça muito cedo na minha vida. E na terapia eu descobri que eu desenvolvi um método de tipo, eu tenho um problema, eu encaro esse problema, eu resolvo o problema, viro a página e esqueço o problema. Então e isso foi virando uma constante. Lembra aquele filme O Clique? Sim, Adam Controle remoto? Sandler. Isso. Aham, do Adam Sandler. Do controle remoto. Então eu ia pulando de fase de uma e agora, eu na terapia de novo com um outro profissional, eu cheguei à conclusão de que isso virou uma automático na minha mente.
Então eu tenho um problema, eu resolvo, eu esqueço, eu tenho problema e isso começou a afetar inclusive coisas boas. Então, assim, eu não tinha a hoje eu já sei o que é um quadro de depressão, hoje eu já sei de ter vivido mesmo, um quadro de ter crise de ansiedade, de pânico, hoje eu sei porque eu vivi, mas agora dos 40 anos pra cá. Antes disso, eu vivia tão, tipo: "Eu preciso resolver problemas, eu preciso resolver, 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 resolver", que eu acho que eu não parava pra me perceber. Uhum. E quando você e a sua irmã saiu de casa agora, depois dos 40 anos que você veio para o Rio, a sua irmã foi pra faculdade em outro estado também e tal, que eu parei e falei: "E eu?". Porque sempre foi pensar em vocês, sempre foi pensar em vocês, sempre foi pensar nessa estrutura familiar. Eu tenho 2 filhas, eu preciso viver por elas. Então, eu acredito que dentro disso eu não parava para perceber que eu estava depressiva. Uhum. Deu para entender? Provavelmente, hoje, olhando para trás, eu tive quadros de depressão durante a vida, mas eu não podia parar para perceber aquilo, porque eu tinha vocês pequena, porque eu tinha que cuidar, porque eu tinha uma mãe problemática, porque eu não tinha ninguém por mim. O meu pai, ele casou de novo, construiu família. Por mais que ele fosse presente, era um presente meio que tipo: "Tô aqui, mas tô com a minha família nova". Então, eu meio que me via sozinha com uma responsabilidade gigantesca e eu muito jovem, entende? Então, assim, eu acho que esse tema, antes e depois do casamento, tem muito para render mesmo, né. A gente tem muito para falar sobre isso, na nossa família principalmente. Tem muito. Mas uma coisa que eu acho importante que você falou agora, que você só foi, de fato dar atenção para essas questões mentais só agora, mas eu acho que isso tem acontecido muito com a sua geração, porque a sua geração a minha geração fala mais sobre saúde mental, a sua geração ainda tem um certo bloqueio, né, é uma coisa que e a gente tem falado muito sobre isso agora, tem 10 anos que a gente tem falado sobre, que as pessoas têm, falado mais abertamente que fazem terapia, que eu lembro de gente com vergonha, que eu conheço pessoas que tinham vergonha de falar que faziam terapia, porque terapia era coisa de maluco, de louco, de gente que Né, "Não sou louca, eu não preciso disso, eu não sou louca". E eu via, por exemplo, pessoas falando assim, porque eu desde muito nova também, eu fui pra igreja evangélica, né. E dentro da igreja falava as pessoas falavam, né: "Meu psicólogo é Cristo". E eu achava aquilo, assim, tipo, de uma ignorância, por mais que eu estivesse dentro daquele lugar, eu faço terapia desde os 19 anos de idade. Eu acredito que isso também fez com que eu não fosse uma pessoa mais pirada do que eu sou hoje, né, porque graças a Deus eu fui tratando de um jeito ou de outro dos problemas ali no cotidiano, né, e tratando na terapia. Mas a gente ouvia muito isso: "Eu não faço, pra quê? Psicólogo? Não sou louco". Isso é de uma ignorância e graças a Deus a evolução tá aí, né, e hoje o psicólogo ele é algo até que fundamental para nós. eu concordo. E eu acho que ajuda muito nesse processo de divórcio, de separação, e além da rede de apoio, né, eu acho que quem tem rede de apoio é claro que isso é uma coisa que não tem como a gente escolher, infelizmente tem gente que não tem, né, que tem poucos amigos, que às vezes não enfim, os amigos também não estão tão presentes quanto a gente gostaria que estivesse, e que às vezes tem uma família disfuncional que mais pioraria a situação do que melhoraria, né. É. Então, enfim, é uma coisa que infelizmente a gente não tem como, escolher ali, né. Mas é complicado. E uma outra coisa que eu acho que é importante, você acha que é mais interessante a pessoa se divorciar e ela ir morar sozinha ou voltar para casa dos pais? Ah, eu acho que depende muito da mente da pessoa naquele momento. Eu acho que se eu, por exemplo, eu tinha condições, quando eu me divorciei do meu segundo casamento, de me manter na casa. Eu tinha condições de me manter na casa, mas eu estava me sentindo tão sozinha que aquele colo da minha mãe, que por mais que eu soubesse que ia durar pouco, que ia ter problema, que ela ia voltar a causar querendo tomar você de mim. A minha mãe sempre quis tomar Eduardo de mim, gente, uma coisa absurda. Mesmo com tudo isso, e eu sabia da existência de todos esses perigos, eu aceitei, porque eu estava numa carência, eu estava numa necessidade. Então eu acho que a pessoa ela tem que sentir esse momento, sabe. Tipo, como é que você tá? Sabe, olha pra você agora, como você se sente, você acha que você dá conta sozinho? Cara, se você dá conta sozinho, faça por você. Eu acho que, solitude é uma bênção. Eu acho que não solidão.
A solidão é triste, mas a solitude é maravilhosa, de você saber separar os tempos. Agora é o meu momento de encontrar pessoas, agora é o meu momento de ficar sozinho, agora é o meu momento de olhar para mim. E eu só consegui viver a solitude de maneira plena, realmente, dos 40 para cá. Então, assim, hoje eu entendo o quão isso é importante para nossa vida. Então, naquele momento do divórcio, daquele divórcio em específico, que eu sofri demais, porque o término daquele casamento foi de muita violência, foi de muito abuso, foi de muita tristeza, eu precisava desse colo de mãe, entende? E ela foi cirúrgica naquele momento, assim, de abrir os braços e me acolher. Então, pra mim, naquele momento foi top. Mas eu acho que tem gente que eu conheço, por exemplo, pessoas que terminou o casamento com filhos e sem filhos e que preferiu viver a vida assim: "Não, dou conta, eu consigo", e ainda assim manter relacionamento com pai, com mãe, com irmãos e vida que segue, entendeu? Eu acho que você tem que se sentir, cara. É que eu acho também que tem muitas coisas, muitas camadas aí, além do fator financeiro, né, porque você falou sobre a sua experiência que você tinha condição Tinha. de alugar um outro lugar, mas que você foi por uma questão mesmo de necessidade de uma pessoa, Psicológica mesmo, é. de apoio físico ali, né, de uma pessoa que te abraça, que te né, Que me que escute, que converse comigo. Eu queria chegar do trabalho e ter alguém para falar, porque foi tudo muito novo, né. Quando eu me divorciei do meu segundo casamento, foi um trauma muito grande. Eu tinha vocês pequenas, eu tinha um comércio, eu trabalhava num comércio, comércio próprio, que eu vendi e arrumei um emprego CLT, né, foi a primeira vez que fui trabalhar para alguém. Então eram muitas mudanças ao mesmo tempo, e eu ia chegar em casa e ia ter vocês que eu tinha que ouvir. Não iam me ouvir, deu pra entender? Porque eu sempre tive essa visão, né, eu tenho que chegar em casa e dar atenção para as meninas. E ter a minha mãe comigo, ela ia me ouvir. Então eu chegava do trabalho, ela falava a frase dela era sempre essa: "E aí, como é que foi o dia hoje?". E aí eu contava do meu dia, e aquilo pra mim era terapêutico. eu acho que é muito importante, que é esse apoio mesmo que a gente tá falando, né. Eu vou falar agora da minha experiência, né, e eu só tive um divórcio, graças a Deus, Graças a espero Deus. manter dessa Desse maneira, jeito. mas eu precisei voltar para casa da minha mãe por uma questão financeira, então eu não tinha condição de alugar um lugar. Então eu acho que por conta disso, eu me senti tão impotente, É. eu me senti um lixo de ser humano, de ter que voltar. Eu senti que eu estava regredindo de fato. Uhum. Né, além disso porque assim, eu acho que em questão mental eu estava um lixo também, como eu É, falei, eu desenvolvi além do que eu já tinha de problema, eu desenvolvi mais um problema que era as crises de pânico. sim. Então, claro que tendo uma pessoa por perto, né, um familiar, uma pessoa e vocês, E sempre não era foram. só eu, né, porque quando você voltou pra minha casa, você voltou pra nossa casa, né, você voltou pra mim, pra Aline e pra Paula, porque a Paula vivia com a gente ainda. Então a gente era uma família que ia te dar esse apoio nesse momento, mas a gente não tinha uma estrutura pra te receber. Então a gente tinha só mais um quarto, eram 2 quartos. Esse segundo quarto que a Paula vivia era extremamente pequeno. A gente enfiava um colchão ali entre uma cama e o guarda-roupa pra você. Então foi um período, assim, de difícil, a gente tinha 2 cachorros dentro do apartamento muito pequeno, enfim. Era complicado. Eu saí uma vez, não quero mais voltar. É. Eu acho que todo mundo que sai da casa dos pais É, não essa quer intenção. voltar, né, É. a ideia é essa. Mas aí beleza, precisei voltar, porque eu recebia um salário mínimo e eu não tinha condição ali de alugar um lugar. Voltei para sua casa, e além de eu sentir que eu não tinha que eu estava regredindo, eu percebi que aquela não era mais a minha casa, porque literalmente isso, não me É, cabia ali, sabe. é. Tanto que eu me senti um pouco melhor quando a gente mudou para um apartamento maior, Que onde tinha um quarto. cada uma É. tinha seu quarto, cada uma tinha seu espaço, e aí beleza. Mas o que eu quero falar também é sobre o lance de eu não me sentir em casa, porque eu tinha a minha regra na minha casa. A minha casa fazia as minhas paradas, as minhas coisas, eu tinha uma certa Quando você privacidade na minha casa. Quando eu volto pra sua, são as suas regras, então eu tenho que limpar a casa no seu momento, do seu jeito, comer nos momentos em que vocês comem. Então, assim, já é uma outra rotina que muitas vezes a gente já tá acostumado com uma outra maneira, porque a gente tá na nossa casa, tem a nossa rotina, a gente já é adulto E é independente. muito louco isso, porque vocês foram criadas por mim, a Aline tá na nossa vida há 15 anos, então até um pouco mais, né, porque a gente
teve 1 ano de amizade aí muito intensa antes de começar a namorar. Então assim, você tinha 14 anos, você não tinha, você tinha 14, né, sua irmã tinha 10 por aí, quando a Lili entrou na nossa vida. Então foi muito tempo de nós 4 juntas, e ainda assim, você tem o seu jeito de ser e a Paula tem o jeito dela de ser. Então, esse final de semana passado agora, eu fui passar o feriado prolongado na casa da sua irmã, e ela tem outra regra de vida, diferente da sua, que é diferente da minha e da Aline, entende? E é muito louco isso, porque a Paula ela saiu de casa, não foi para casar, né, ela saiu porque ela foi estudar, e ainda eu brinquei com ela, falei: "Ai, Paula, quando você voltar para casa, né, que você voltar para cá e tal", ela pegou e falou assim: "Mãe, se Não vou liga". voltar. Não, ela falou assim: "Se liga, eu tenho uma geladeira e um micro-ondas, eu não volto mais para casa". E eu pirei com aquilo, nessa independência dela, e tipo, independe se ela tem alguém, ela é ela, entende. E a regra da casa dela é a dela, a regra da casa e quando elas vêm pra nossa casa, porque agora período de férias, período de final de ano, as meninas vêm passar uns dias em casa comigo e com a Aline. E aí a casa vira aquele pandemônio, já não tá mais na ordem que a gente É. deixa. Eu passei, eu moro agora no Rio de Janeiro já tem 2 anos, e ano passado, por questões de trabalho, eu fiquei 2 meses em São Paulo, fiquei na casa da minha mãe. É, não foi E muito louco isso? então, foi péssimo, porque a gente voltou a brigar. Então eu já entendi que a gente Pouco tempo junto, vai. 2 meses já foi o suficiente pra falar: "Beleza, Pô, 2 então". meses tá ótimo, a Aline ficava 3 dias que a mãe dela já saía faísca. Então, eu acho que é isso, sabe, a gente saiu da casa porque eu acho que a gente começa a ter uma certa idade, parece que a gente não cabe mais dentro da casa. Por mais que a casa pode ser gigante, você pode morar numa mansão com a sua família. Chegou uma certa idade, você tem as suas questões ali, sabe. Então eu acho que fica muito eu tive uma experiência que eu infelizmente não curti, assim, de ter voltado pra casa de vocês. E eu penso muito a respeito disso, se um dia eu não estiver mais com o Léo, eu preciso me virar para que eu tenha o meu espaço, porque eu acho que não me cabe mais ir para sua casa. Por mais que eu ame muito vocês, isso não Não tem sei, não sei. uma coisa não tem nada não sei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu amo muito vocês, mas eu acho que a nossa relação ela melhorou muito Ah, depois que eu não eu estiver. também acho. Então eu acho que a gente melhorou muito depois que eu não estava mais morando com vocês. É, melhorou muito a relação com vocês duas, por mais que a gente se dê super bem, quando vocês vão de final de ano lá pra casa, vira aquele pandemônio, mas é muito E com a divertido. Paula, com a minha irmã também mudou muito a Melhorou. relação, melhorou, Sim, porque agora a gente não precisa mais ficar brigando pra quem vai lavar a louça. exatamente, cada uma lava a sua. Olha que beleza. Então, por isso que, na minha opinião, eu acho que é muito melhor quando você tem uma rede de apoio, mas de pessoas que possam ir na sua casa, que você pode ir na casa das pessoas. Mas eu acho, na minha experiência que eu tive, eu acho que você ir morar sozinho depois de um divórcio é melhor. É, eu acho que a vida adulta de um filho é a melhor fase. Eu falo isso para os meus amigos que têm filho, porque os meus amigos da minha idade, eles têm filhos de 8, 6 anos, né, que tiveram filho depois dos 30, 30 e tantos anos. E eu sou a única da turma que tem filho adulto. E eu falo: "Gente, vocês não têm noção, é muito melhor ter filho adulto. Filho adulto é o que há". Então você que está me ouvindo, que tem filho pequeno, saiba que quando eles estiverem adultos vai ser muito mais gostoso, vocês vão ter muito mais entrosamento, vai ter muito mais reciprocidade, é muito legal. Mas se o filho não estiver morando junto. E lembrando que a minha geração é a geração que continua morando com os pais, porque a gente tá numa situação financeira de merda. Então, Mas eu acho assim, que é educação também, né? não, eu acho que é Não. 100% financeiro, é 100%, a minha geração, inclusive, é a geração que mais estuda, que mais tem diploma e é a mais desempregada. É a mais Uhum. frustrada, inclusive, financeiramente. Porque pra gente, a sua geração falou pra minha geração que era só estudar que a gente tinha uma vida ganha. Porque vocês aprenderam isso. Porque a gente a minha geração é o seguinte, você tem que você trabalha, trabalha, trabalha e não ganha muito, porque você não tem estudo. Então nosso pensamento é: estuda para que você trabalhe menos e ganhe mais. Exato. Só contextualizando aqui para quem não escutou outro, episódio, eu sou da geração millennium e a minha mãe é da geração X. Então a gente acaba tendo, por mais que a gente esteja muito próximo de idade, a gente ainda tem mentalidades, eu acho que um pouco Ah, diferentes. total. Então, eu acho que é Mesmo isso. porque eu tive filho muito cedo, você não teve filho, você fez uma faculdade, eu não finalizei a minha. Enfim, eu acho que tem várias coisas que fazem com que a gente seja diferente, né, além dos 14 anos a mais. Sim, exato. Mas e que eu acho que por isso que a gente lidou de formas também diferentes com Total. relação a Há coisas comuns, né.
A E coisa que a gente passou com relação igual. ao divórcio, eu É. falo, né. E a gente falou aqui do antes e depois, né, na verdade a gente só falou do depois, né. É porque eu acho que, assim, eu consigo falar um pouco mais do meu antes, de como que eu era antes. Por mais que eu tenha me casado no meu primeiro casamento, né, muito cedo, eu me casei com 19 anos e me divorciei aos 23 anos. Eu ainda era muito cedo, mas eu pelo menos já era adulta, né, já era maior de idade ali. Você foi muito cedo, você saiu da pré-adolescência para ser mãe já, É né. uma coisa louca. Eu acho assim, eu gosto de pensar no meu período antes do casamento, dura esses períodos entre um relacionamento sério e outro. Mas eu lembro de uma coisa que você me contou sobre quando você descobriu que estava grávida. Você tinha sido admitida numa turma de teatro, que você queria muito. E quando você descobriu que estava Na grávida, verdade, eu tinha ganhado o direito a um teste no Teatro Municipal de São Paulo. Então, assim, eu não tinha sido admitida ainda. Eu tinha ganhado direito a um teste para uma trupe, uma turma de teatro que ia começar lá, de estudo gratuito, entende? Porque o meu professor de português da escola que eu estudava, era uma escola municipal, falou: "Paloma, eu consegui para você essa chance de talvez você fazer parte da turma". E aí foi bem naqueles dias ali que eu descobri que estava grávida de você, e a minha opção é óbvio, foi ficar contigo. e aí eu penso, cara, porque a gente tá falando aqui da gravidez, mas é porque foi a gravidez meio que junto ali com o seu primeiro casamento, né, foi uma coisa meio que É, praticamente a mesma coisa ali, né. é. Eh, vocês meio que se sentiram na obrigação ali de se casarem, né, de ficarem juntos, enfim. E comigo foi diferente, porque eu passei pela infância, passei pela pré-adolescência, passei pela adolescência, sem ter essas obrigações, assim. De pular etapa mesmo, né? Eu tive namoricos e tudo mais, mas não foi nada que não fosse dentro da idade que eu deveria passar, né. Sim, Você eu lembro que eu falava muito pra você e pra sua irmã assim: "Vocês podem tudo do que a da idade", como é que eu falava? "Vocês podem tudo o que a idade de vocês permitem". E sempre que eu ia fazer qualquer coisa com qualquer amiguinha, você falava pra usar camisinha. E eu falava: "Meu Deus, eu vou chupar sorvete no Usa McDonald's camisinha, pelo amor de Deus. do meio-dia com a minha amiga", sabe. A pessoa com 12 anos usa camisinha. E tá aí, eu tenho medo até hoje de engravidar na adolescência, com 30 anos na cara. Já passou a adolescência, não pode engravidar agora. Não, agora é o medo de engravidar na fase adulta. Mas eu vejo assim, o meu antes do casamento, esses períodos de um relacionamento sério para outro, assim, que foram poucos, mas vida solteira, porque assim, depois de um divórcio você não é mais solteiro, você é divorciado, existe um peso. É muito chato você chegar num lugar e falar assim: qual que é o seu estado civil? Divorciada. Nossa, é muito chato isso. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu sou casada, por mais que alguns não aceitem o meu Eu sou casamento. desquitada, porque eu não oficializei com o Léo, né, então eu Não, mas chego e aí eu acho falo que que eu sou você pode eu desquitada. acho que você pode dizer que você é casada em vários lugares, assim, só aqueles que exigem Ah, é verdade, porque eles realmente. não pedem, né, a Não, comprovação e nem nada, não, então mas hoje eu sou casada, graças a Deus, meu casamento é válido e somos família. gente, então é o seguinte, contamos aqui muito da nossa história, sobre as nossas experiências aqui com o E que são divórcio. E muitas. que são muitas, mas a gente quer saber agora da história de vocês, a gente quer contar um pouquinho de vocês aqui no nosso podcast, então a gente vai deixar liberado o nosso e-mail, medissepod@gmail.com, a gente vai deixar também o endereço do e-mail aqui na descrição desse episódio, e a gente quer saber de vocês agora, qual que é a história de vocês, a opinião também, eu acho que é muito É, e importante. você divorciou? Como é que foi esse divórcio, né? Você tem filhos? Você ficou com um filho? Você é guarda compartilhada? Você voltou para casa dos pais? Não, você resolveu viver sozinho? Conta pra gente como é que foi aí a sua experiência. E como é que foi antes também, né, como é que foi o antes do casamento e o depois do casamento, como a gente trouxe aqui no episódio. Então manda pra gente lá no Me Disse Pode, com o assunto episódio 3, que aí a gente vai Isso. saber que é referente a esse episódio que a gente tá falando do antes e depois do casamento. É isso, gente. Independe, tá, de qualquer coisa, por favor, use camisinha. Falei sobre isso agora há pouco no episódio. Você pode encontrar camisinhas gratuitas em qualquer unidade do SUS.
o Sistema Único de Saúde. Não vou cansar de falar sobre isso aqui, porque a camisinha não é só para você, de repente, Não engravidar, é sobre doença. É principalmente sobre doença, né? Elas são distribuídas gratuitamente. Você pode pegar a quantidade que você quiser, sem restrição, em todos os postos do SUS. Para você saber aonde tem uma unidade do SUS mais próxima da tua casa, você pode ligar no Disque Saúde 136. Se você está passando por abuso ou sabe de alguém que esteja, saiba que há um disque denúncia de abusos que pode ser feito através de diversos canais, como o Disque 100 para violação de direitos humanos, ou 180 para violência contra a mulher, e o Disque 181 para violência contra crianças e adolescentes. Gente, se você estiver passando por qualquer situação, denuncie. Me disse, amor. Aqui, esse espaço aqui é para vocês poderem nos contar o que vocês estão achando dos episódios, nos contar o que a gente pode melhorar. Não gostei disso, eu odiei. Porque eu gosto assim, ou amo ou odiou, porque eu sou dos extremos, né? E Mas é o aí. seguinte, a gente escuta críticas, mas a gente também não fica calado. Não, a gente vai trazer aqui. Se a gente não gostou da sua crítica, a gente vai te criticar. Tudo com muito respeito, tá bom? E aí, para você poder trazer aí a sua versão do Me Disse Amor, você pode também entrar no nosso e-mail, medissepod.gmail.com e as redes sociais do nosso podcast, que é o Me Disse Pod. Tanto no TikTok, Instagram, Spotify, é o Me Disse Pod com Demudo. E como prometido, nós estamos aqui para trazer para vocês os relatos do Me Disse Amor. A Priscila Ferreira diz assim: eu amei esse episódio. Maravilhosas! E colocou um emoji. Obrigada, Pri. Rafa nos diz assim: cada vez melhor. Eu concordo, Rafa, tá bom demais isso aqui. A Sabrina Mendes diz assim: maravilhoso! Ainda tô com a pauta casamento na terapia, kkk. Ouço essa palavra e dá até coceira, kkk. Tenho que preparar o meu psicológico para pensar no assunto, mas acredito que casar no papel não caso mais. Mas tenho vontade de morar junto de novo. Porém com muitas ressalvas, e uma coisa de cada vez. Não quero apressar nada, quero viver cada dia de uma vez, com leveza. Certíssima, Sá. Beijo! Pessoal, vamos de enquete? Nós fizemos uma enquete no segundo episódio. O tema é: casamento é uma instituição falida? E a pergunta foi: você acredita no casamento? 86% das pessoas disseram que sim, acreditam no casamento. E 14% disseram não. Gente, se vocês ouvirem do início ao fim, eu tenho certeza que você também muda de ideia. É isso. E esses são alguns dos depoimentos que a galera que tem nos ouvido, tanto no YouTube quanto no Spotify, e tem nos enviado. Você também pode participar. Deixa aí o Me Disse Amor pra nós. Quais são as suas redes sociais, Eduarda? @Viana, tudo com 3U em todas as redes sociais. É isso. O meu Instagram é o @CNPaloma e o meu TikTok é o PalomaVCN. Me encontra lá. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, Um hein? prazer inenarrável. Muito bom. E ficamos por aqui com o Me Disse Pode! Beijo! Beijo.